todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao último episódio da série Mulheres. Hoje vamos explorar um tema fundamental e urgente: o papel das mulheres na transformação e regeneração de territórios. Quando falamos de impacto social e desenvolvimento comunitário, muitas vezes olhamos para os números e para as políticas públicas, mas esquecemos de olhar para quem está de fato na linha de frente, fazendo as mudanças acontecer. No Brasil, as mulheres são a base da organização comunitária. Dados mostram que em áreas de vulnerabilidade social, são elas que lideram as iniciativas de cuidado, educação e geração de renda. Elas não apenas habitam os territórios, elas os constroem, os protegem e os transformam. A transformação de um território passa invariavelmente pela força e pela visão feminina. E para debater esse tema e trazer visões complementares sobre como essa transformação acontece na prática e como ela se conecta com o mercado e o impacto positivo, eu tenho a alegria de receber duas convidadas incríveis. A Lívia Andrade, que atua no desenvolvimento comercial de projetos de impacto, e a Nayana, que é fundadora da Imagine-C e desenvolve ações educacionais transformadoras, para as crianças. Sejam muito bem-vindas e eu gostaria de pedir a gentileza para a Lívia se apresentar e em seguida a Nayana se apresentar para a nossa audiência. Obrigada, Camila. Uma alegria estar aqui com você novamente, nessa oportunidade da gente falar sobre o potencial feminino, no mercado de trabalho, em diferentes setores, diferentes atuações, a importância dessa atuação nas frentes de projetos socioambientais também. E eu vejo cada vez mais, dentro do desenvolvimento de negócios, empresas sendo fundadas e sendo lideradas pelas mulheres em diferentes setores de impacto, de tecnologia a ambiental, de governança à parte social também. Então, acho que vai ser bastante rico aqui o nosso debate. Bom, eu sou a Nayana Bretas, fundadora da marca educacional Imagine-C. É uma marca que vem aí para a gente potencializar o potencial criativo das crianças em capacidade realizadora, com o poder da imaginação e da ação. E a gente lida muito na potência feminina, quando a gente fala de criança, quando a gente fala de regeneração, que a gente precisa começar aonde a história começa, Mudando o início da história, a gente muda toda a história. Então, fazendo isso desde a base da primeira infância. E, majoritariamente, as principais figuras dessa jornada da primeira infância são as mulheres, Não só em trabalhos comunitários, como a gente já também fez trabalhos em plantações de bairro, como nas escolas, Você pegar ali os professores na educação pública ou privada, a maioria são mulheres. Então, estou bem honrada de estar aqui. Obrigada pelo convite, Camila. E como que a gente pode potencializar a força feminina, e de acolhimento, de cuidado e realmente fazer processos poderosos de transformação. Duarte, engenheira ambiental, CEO e fundadora também da Estratégia Consultoria Empresarial e presidente do comitê SG Impacto Positivo do ecossistema da PUC Angels. Então vamos nessa. Eu vou começar com a Nayana, porque ela tem uma atuação muito forte na base, diretamente com as crianças, e as famílias em comunidades carentes, através da Imagine-C. Sabemos que a educação é uma das ferramentas mais poderosas de transformação territorial e que nesses espaços as mães, as avós, e as lideranças comunitárias femininas são os pilares, que sustentam essas iniciativas. Nayana, a partir da sua vivência prática nesses territórios, como você enxerga o papel da mulher como agente de transformação local? O que você tem observado, sobre a forma como as mulheres se organizam para garantir que a educação e o desenvolvimento cheguem às crianças nessas comunidades? Eu acho que primeiro, dando um passo atrás, como que a gente consegue de fato chegar na criança? Se essa base que lida no dia a dia com as crianças, que a maioria são mulheres, se elas não estão com um trabalho muito fortalecido, eu digo, de saúde física, mental, a gente não consegue ter um trabalho qualificado na ponta. Então, vou dar um exemplo concreto. Quando a gente fez a transformação no bairro do Glicério, em São Paulo,
eu entendi que eu precisava primeiro fortalecer esse grupo de mulheres, né, que eram mulheres que estavam em situações de vulnerabilidade, de autoestima muito baixa. Então, se elas não estavam bem nutridas, elas não conseguiriam, na ponta, fazer uma ação afetiva dentro do seu ambiente familiar, seja numa ação que elas eram formadas para serem formadoras e multiplicadoras dentro daquele local, se elas não tinham a energia e a nutrição primeiro para elas. Então, a gente teve que dar um passo atrás, fortalecer esse grupo, para depois fazer com que esse grupo trabalhasse com as crianças. E quando a gente vai para o cenário da educação pública, é a mesma coisa, né? Eu preciso primeiro fortalecer aquele professor que está no dia a dia, fazer com que ele esteja numa base muito forte, para que aí sim, ele também engajado, transformado, ele consiga impactar a criança. É uma cadeia, né? Para que a gente chegue de fato na criança, a gente passa por vários processos, né? Até trabalhar com a mãe que está dentro da casa, da criança. Então, é uma cadeia que realmente tem que estar fortalecida a base, senão a gente não alcança os resultados esperados na ponta, com quem mais interessa, que são as crianças. A gente ouve a Nayana trazer essa realidade, né, da ponta, porque ela nos mostra que o impacto real nasce da necessidade da força comunitária. E agora eu quero chamar a Lívia, porque o seu trabalho envolve justamente pegar essas iniciativas de impacto, né, e conectar com o desenvolvimento comercial, digamos assim, e com o mercado, garantindo que elas tenham essa sustentabilidade até escala, né? Como que o mercado, os investidores estão olhando para projetos que nascem e são liderados por mulheres nesses territórios, né? Na sua experiência, estruturando projetos de impacto, quais são os maiores desafios para traduzir essa força comunitária, feminina, em especial, em modelos de negócio ou projetos que atraiam investimentos e gerem impacto em larga escala? Eu acho que o mercado, né, os investidores, as empresas que buscam investir nos projetos de impacto, né, de socioambiental, têm olhado com bastante carinho para esse tema, né? As mulheres são protagonistas dessa tendência, digamos assim, né, do mercado, dos projetos. Cada vez mais eu vou conhecendo startups, pequenas empresas, pequenos negócios que são amplamente liderados pelas mulheres. E é necessário, né, essa interação e essa inserção das mulheres nessa conversa financeira, né, nessa conversa de projetos. Quando eu olho, né, para essas estruturações de projetos de impacto, os desafios estão justamente, muitas vezes, na profissionalização, né, na capacitação, como a Nayana comentou, nessa base, né, de sustentação para que elas possam alçar esses voos maiores, né? Mas eu acredito que pelos movimentos que a gente vem assistindo, pelas ações e pelos projetos, até pela natureza das mulheres, muitas, né, o chefe de família, digamos assim, né, o pilar econômico da família, da maioria das famílias aqui no Brasil, principalmente, a tendência de que a gente veja cada vez mais os negócios de impacto e as frentes sendo lideradas pelas mulheres e o mercado e os investidores entendendo que essa é uma conversa mais do que necessária e mais do que importante para poder alavancar e ter escala nos negócios. Essa é a sua visão. Fico feliz de saber que realmente estamos tendo espaços, né, como mulheres nesse nicho específico do impacto social e que há esse tipo de conexão, muito legal. Como especialista em ESG, né, eu vejo que o S do social, ele tem realmente ganhado cada vez mais relevância, embora ainda eu também veja um pouco de dificuldade das empresas de atuar de uma maneira mais, talvez, constante ali naqueles territórios. Muitas vezes eu ainda vejo ações pontuais e que não geram uma transformação duradoura, né? Às vezes é uma campanha para uma data específica, né? Coisas muito pontuais mesmo. E então, Lívia, assim, pensando na estruturação de projetos de impacto, né? Como que nós podemos
garantir que as iniciativas corporativas e esses investimentos, né, realmente fortaleçam as lideranças femininas locais, né, ao invés de apenas impor soluções, às vezes, de fora para dentro, e como que esse desenvolvimento comercial ele pode ser um aliado da autonomia dessas mulheres? Eu acho que passa bastante pelo tema até mesmo educação, né? Quando a gente tem desde das escolas, das comunidades ou as escolas dos grandes centros também, quando a gente começa nas escolas a abordar os temas referentes a empreendedorismo, liderança feminina, equidade, diversidade, inclusão, acho que são steps necessários, né? São passos necessários para a liderança feminina ter cada vez mais espaço. Quando eu vejo assim projetos, né, socioambientais em regiões mais remotas ou em projetos de impacto, de crescimento de plantas, por exemplo, né, plantas de operações, a escuta ativa dos stakeholders, eu acho que isso é muito importante. Tem muitas empresas que fazem, né, dessa uma vertente muito forte, a parte de escuta. Pude conhecer alguns projetos assim, onde a escuta da comunidade era feita com muito cuidado, né, e com muita atenção, e também com muita documentação. E comumente as mulheres estão à frente desses projetos. Dentro das empresas, né, engenheiras florestais, engenheiras ambientais, pessoas, né, gestoras ambientais, como da parte da comunidade, que são as líderes comunitárias, né? E aí a empresa e os projetos tentando buscar falar a mesma língua da necessidade dessas comunidades para fazer desenvolver programas econômicos, regenerativos da natureza, né, regenerativos sociais e realocação. Eu pude ter experiências de conhecer mulheres dos dois lados liderando essas frentes de comunicação de stakeholders, digamos assim. Então, eu acho que essa autonomia, né, esse desenvolvimento comercial, ele é aliado quando a gente traz junto conhecimento, educação, formação, amplitude, voz e escuta ativa. Nayana, a Lívia tocou num ponto crucial aqui, que é a autonomia, né, e a construção de soluções que façam sentido para a realidade local, essa necessidade de escuta. O seu trabalho com a Imagina C, ele lida diretamente com o futuro desses territórios, né, que são as crianças. E sabemos que educar uma criança em uma comunidade vulnerável envolve necessariamente engajar e apoiar a rede de mulheres ao redor dela. Como as ações educacionais que você desenvolve impactam não apenas as crianças, mas também as mulheres dessas comunidades? Você poderia compartilhar algum exemplo prático, uma história que você vivenciou, onde a educação transformou a dinâmica do território e acabou resultando nesse empoderamento feminino? E tem um ponto fundamental que a Lívia falou, que quando a gente envolve os atores, né, através de um processo de escuta ativa, a gente toma muito cuidado, né, quando a gente entra num território, seja mesmo que seja um produto que chega dentro de uma escola, um projeto que chega dentro de uma comunidade, como é que a gente constrói com aquela comunidade? A gente é apenas um facilitador que faz aquela família, aquela mulher acreditar no potencial que ela tem, mostrar, olha, vamos chegar aqui nesse resultado, mas você tem capacidade de construir o seu caminho, a sua jornada, você tem potência criativa para isso, você tem potência de se encorajar para tomar iniciativa. A gente só vai amparando e auxiliando. Então, tem sim várias histórias, né, de quando a gente chegou no bairro do Glicério. Você imagina que naquele momento eu não tinha o que mostrar, eu não tinha livro naquele momento, eu não tinha realizado tudo que estava na minha imaginação, e eu só fiz as pessoas imaginarem que aquela realidade era possível de ser feita e que a gente poderia transformar aquela realidade. Mas uma coisa é você falar, uma coisa é você ter algo concreto para mostrar, e naquele momento eu não tinha. Eu tive que ter a confiança das líderes, começando com as líderes mães, casa em casa, que a gente foi batendo de casa em casa, fazendo essa conexão que é muito importante, a conexão da confiança. Quando a gente confia, olha olho no olho, a gente entrava dentro da casa das pessoas, fazendo canal de confiança com cada professor. Quando um confia e vai, os outros vão vindo. Então a gente criou um canal de confiança que começou com uma família, depois foi para um professor.
e a coisa escalou, eram mais de 1.000 pessoas dentro do território, depois engajados e atuando, porque a coisa ela foi crescendo, porque eles foram sentindo que eles tinham espaço, que eles podiam ser atores que participavam da construção daquele local. Então, então a gente pode pensar como é que vai ser o cortejo de música na rua, a gente pode pensar como é que vai ser as pinturas dos lugares, a gente pode participar para criar um grupo. Então, os jovens, depois que a gente foi encerrando o projeto, eles fortaleceram um grupo musical de jovens, criaram um próprio projeto, se conectaram com o poder público. Então a gente conectava, olha, existe um caminho, o caminho de você conectar com o poder público é esse, essa é a rota, mas só mostrando, mas fazendo com que eles tivessem autonomia de caminhar pelas suas próprias pernas. Mas isso só aconteceu porque a gente fez uma base inicial muito forte, que é a conexão do vínculo, da conexão do olho no olho. E aí, a partir daí, eles foram caminhando, até chegou um momento bem emblemático que a gente tinha uma área muito viciada de ponto de lixo, e a gente falou, não, por que não criar um brinquedo e uma pintura? E foi um dos grandes aprendizados do projeto, porque a gente fez, mas a gente não fez de uma forma 100% escutando. A gente falou, vamos fazer uma casinha, só que eles não decidiram se era casinha, se era tal coisa, a gente simplesmente colocou. No dia seguinte, o negócio foi destruído, tá? Tipo, totalmente destruído. E aí foi um momento mais bonito de união da comunidade, de ruas que não se falavam, que pegaram o telefone com vergonha. A Nayana nunca mais vai voltar aqui. Tipo, eu falei, calma, gente, tá tudo bem. O que aconteceu? Destruíram o brinquedo. Como assim? Ficou o dia inteiro fazendo isso, não tá certo. Tá, mas por quê? O que aconteceu? E elas começaram com vergonha do que tinha acontecido, elas se uniram e começaram a unir as crianças e as outras mães para dar uma solução para aquilo, e elas deram a solução, tipo, elas reconstruíram, mas aí eu entendi, reconstruiu da forma como eles achavam, porque aí sim eles participaram do começo, meio e fim. Naquele momento eles participaram do processo de pintar, mas não vamos idealizar realmente o que vai ser a casinha, não é tal coisa, não é? E aí foi um dos momentos mais valiosos, assim, porque eles puderam verbalizar as emoções, como é que eles se sentiram quando o negócio foi destruído. Parece que doeu neles, tipo, fala, putz, olha quanto tempo. E aí eles fizeram com as mãos, porque eles viram como a gente fez e fizeram. Depois foi destruído, tá, de novo. E aí eles falaram, agora a gente entendeu o que você sentiu. E aí eles tentaram de novo a terceira vez, e aí a coisa ficou, mas inspirou eles a fazerem o caminho deles. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente vem com projetos muito prontos, igual o programa, a gente tem um programa das escolas. Ele é uma rota, um caminho, mas a gente não engessa, você tem que fazer exatamente como a gente está fazendo. A gente dá um facilitador para que a vida do professor seja mais divertida, encantada, e que isso contribua no dia a dia. Então, eu acho que isso é o que dá muito trabalho, mas assim, os resultados são perenes. O projeto sai e as pessoas, elas continuam. Você tem um impacto real significativo, mas óbvio, construir relacionamento e conexão dá trabalho. E a gente vive num mundo de crise de confiança. E quando a gente tem uma humanidade baseada na confiança, a gente consegue ganhar muito em resultado, muito. Então, para mim, é a base principal, é os dois grandes Cs. Conexão e confiança. A gente poder perceber, né, que a prática faz diferença, né? A gente idealiza tanta coisa no papel, né, e na hora de executar vai de outro jeito. Agora, eu gostaria de propor uma reflexão conjunta aqui, né? Então, se pensarmos no futuro da transformação dos territórios no Brasil, nós sabemos que ele passa pela equidade e pelo fortalecimento das bases comunitárias, né? Então, voltando para a Nayana, o que precisa mudar na forma como a sociedade enxerga as comunidades carentes, né? Para que o trabalho de mulheres como essas que você citou, né, encontra todos os dias aí, seja mais valorizado e potencializado. A gente tirar essa ideia de que as comunidades carentes a gente tem que prestar um assistencialismo. Tipo, né, a gente tem que salvar a comunidade, a gente tem que ser assistencialista. Não, a gente tem que enxergar as comunidades como, gente, é um dos maiores lugares de potência de talentos e de criatividade, o que tem de talento dentro das periferias.
dentro das comunidades é algo extraordinário. Não só de jovens, de crianças, mas de famílias e que estão escondidas. O que a gente precisa? Da luz, da visibilidade e mais, das ferramentas necessárias e o conhecimento. E é claro que antes da ferramenta do conhecimento tem uma base inicial que sem isso, sem comida na barriga, ninguém fica de pé. Então, assim, eu percebi muito isso, que quando eu levei crianças e famílias para um teatro, é óbvio que diante do nosso repertório, fala, putz, eles vão adorar ir no teatro. Só que o que eles adoravam? Ir ao banheiro, porque em casa não tinha dignidade de banheiro, espelho, sabão, né? Então, enquanto a gente não garantir as condições básicas, que é inadmissível o Brasil, a gente não ter condições básicas de dignidade humana. Se a gente não tiver esse mínimo da dignidade, que é o ambiente físico, sim, interfere em todo o processo de autoestima, de aprendizado, né? Banheiro, espaço físico. Bom, resolveu essa parte, a pessoa precisa comer. Não tem como ela pensar em se envolver em projetos, ser um agente de transformação, se ela não tem o que comer. Ela está preocupada com o que ela vai comer, se o ambiente físico dela não é propício para gerar pensamentos e ideias. Então, resolveu essa parte, como é que eu dou as ferramentas necessárias e o conhecimento necessário para que eu não fique só no assistencialismo? Olha, vou te dar só uma bolsa, vou te dar uma bolsa, vou te dar uma bolsa. Não. Eu vou te sair, você dessa condição, mas eu vou te dar as ferramentas para que você trabalhe a sua mentalidade. Porque às vezes também não adianta você dar lá as ferramentas, mas a mente da pessoa, ela ainda está focada naquela vida que ela leva. Então ela vai para o melhor lugar do mundo, transformado, mas a mente vai ficar ali, não, esse lugar não é para mim, eu não mereço estar aqui e eu quero voltar para onde eu estava. Então, se a gente também não trabalha a educação, a construção de mentalidade, a geração de renda e a parte do ambiente habitacional físico, as coisas têm que correr não separadamente, elas têm que correr num conjunto conectado. Senão a gente também não avança nesse sentido. A gente fica só apagando incêndio. Agora eu vou apagar um incêndio momentâneo aqui. É momentâneo. Cesta básica, nossa, desabou a casa, vou ajudar a resolver. É momentâneo. Se a gente consegue fazer algo de forma sistêmica, e para a gente fazer de forma sistêmica, a gente tem que trabalhar em rede, em colaboração. Não é uma empresa só que vai resolver isso, não é um projeto só que vai resolver isso, mas é a rede conectada, cada um na sua expertise em cada área, de forma sistêmica, olhando para as comunidades locais e fazendo essas implantações. Excelente a sua contribuição nesse sentido, porque vivendo também um pouco, né, dessa realidade agora mais forte, e a gente vê realmente o básico falta em muitas casas, muitas crianças precisando de muita coisa, e é possível unindo forças, né? E como é importante essa articulação de rede que você mencionou também, né? Porque se a gente conseguir construir essa rede de apoio com esse olhar para a necessidade, no sentido de, ok, vamos dar essa condição, mas você vai, em contrapartida, se potencializar nessa ferramenta, e você vai se desenvolver e preparar essa pessoa até para o mercado de trabalho, para a escola, para outras oportunidades que o mercado vai. É pensar sistêmico. O SG, para mim, ele tem um olhar de resolver questões estruturais e não só trabalhar esse olhar assistencialista que você bem falou, né? Então a gente precisa realmente trazer um SG que resolva questões estruturais e conecte todas essas frentes, né? Lívia, qual conselho você daria para as mulheres que estão liderando projetos de impacto em seus territórios, né? E buscam estruturar suas iniciativas para alcançar essa sustentabilidade financeira e escala, porque eu sei que é uma dor muito grande para quem está na ponta, né, de muitas vezes não saber os caminhos. Eu passo bastante ali pelos pontos que a Nayana comentou, né? Se a gente não tiver a pirâmide de Maslow bem atendida, a gente não consegue alavancar a próxima etapa do processo de evolução do grupo, da sociedade ali local, da comunidade, do projeto. Então, partindo do pressuposto que o básico está sendo atendido, né, ou seja, água potável, saneamento básico, educação, alimentação, que isso fosse já um ponto de partida consumado, eu acho que é interessante
as mulheres buscarem, né, as associações de mulheres, digamos assim, porque dentro desses lugares existe muita troca rica, muita troca poderosa e potente de conhecimento e de ajuda. Eu vivo isso na pele, digamos assim, porque quando eu estava atuando com restauração ecológica, por exemplo, falando bastante de regeneração de território, né, de agricultura regenerativa, né, de agrofloresta, muitas vezes ali, os projetos também liderados por mulheres locais, dos projetos das comunidades locais, essa parte, né, do fazer parte de um grupo de mulheres que também trabalham pela restauração ou que também falam sobre a floresta, você cria um fluxo de conhecimento muito importante. E ali vão se apoiando para poder fazer com que a escala aconteça. Então, eu acho que se aproximar de grupos e também se aproximar de onde está sendo debatido esses temas relacionados a projeto, financiamento, sustentabilidade e escala, pode ser um próximo passo importante. Porque nadar sozinho nesse mar aberto é muito difícil, né? Não só para projetos de cunho social ou de cunho ambiental, mas nadar sozinho é sempre mais difícil de quando a gente vai em grupo, né? Sozinho você pode até chegar mais rápido, mas em grupo você chega melhor, né? E você chega mais consistente. Então, se aliar a outras frentes, se aliar a outras mulheres e a grupos que possam contribuir ou com conhecimento, ou com networking, né? Ou com outros tipos de troca, pode ser uma alavanca muito, muito potente nesses projetos relacionados a essa realidade que a gente está falando hoje aqui. Sororidade é o nome, né? E muito legal, porque, de fato, a gente tem que, inclusive, ampliar essa mentalidade do ecossistema, do trabalho de ecossistema, né? De trabalhar em rede, porque isso é o que faz toda a diferença, fazer conexões, pedir ajuda, levantar a mão, olha, está acontecendo isso aqui, eu preciso disso. Então, a gente tem realmente esse desafio, né, de gerar essas conexões e poder potencializar aquilo, pedir ajuda, buscar próprias ONGs. Às vezes tem muita ONG, né, local, que consegue realmente, às vezes, dar um direcionamento, trazer algum tipo de conexão específica, né, então é muito importante. Então, maravilhoso essa sua dica. Não precisamos sofrer sozinhos, né? Então vamos realmente unir forças. Mas muito obrigada, Liv e Nayana, por compartilhar essas visões tão ricas, né, e complementares de vocês, né, uma olhando mais o mercado, outra trazendo a experiência prática. E hoje eu espero que tenha ficado muito claro para vocês que a transformação de um território não é um processo isolado. Ela exige a força da vivência prática, né, da educação e de uma inteligência de estruturação mesmo, de impacto. Então, como nós vimos, as mulheres já são as grandes líderes dessa transformação. O que precisamos agora é garantir que elas tenham os recursos, o reconhecimento, as pontes necessárias para ampliar esse impacto. E se você quer fazer um projeto social dentro de uma organização, né, da sua organização para algum território, não vá só em datas específicas, procure entender o que pode, qual o potencial criativo, que problemas que a sua empresa tenha, de repente, você pode conectar com os jovens para colocar eles nesse processo, né, de inovação, de trazer esse olhar de desenvolvimento, faz muita diferença, né? O S do SG só será verdadeiramente transformador quando colocar as pessoas, especialmente as mulheres nos territórios, no centro das soluções. Então, você está passando, às vezes, dores dentro da sua empresa que elas, junto com os jovens, junto com outras pessoas ali da comunidade, vão trazer soluções para o seu modelo de negócio, inclusive, para o seu produto, para a sua necessidade. Então, amplie, né, a maneira como você enxerga o território. Muito obrigada a todos que nos acompanharam também ao longo desta série Mulheres. Espero que esse conteúdo inteiro de 10 episódios tenha ampliado a visão de vocês em relação a todos os desafios estruturais, né, que o tema ele passa. Então, colabore também deixando seus comentários, sugestões,
cases de sucesso que você já tem visto por aí?